Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar com os senhores a respeito de um julgado interessantíssimo do STJ que versou sobre um meio atípico de prova no processo penal. Eu estou me referindo mais precisamente ao habeas corpus 740.431. Como de costume, na descrição do vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, contendo maiores informações aí sobre esse julgado. O que se deu do ponto de vista dos contornos fáticos que a gente sempre começa a analisar? Nós tivemos a morte de um sargento da Polícia Militar. Ele veio a falecer dentro da sua própria casa, no seu apartamento, com um disparo de arma de fogo em seu peito. Inicialmente, essa ocorrência foi registrada como sendo suicídio. Mas durante a investigação, a polícia concluiu tratar-se de homicídio e apontou a esposa, que era uma agente da Polícia Civil e que morava com a vítima, como sendo a suposta autora do disparo por supostas traições do falecido. Durante o inquérito, foi realizado um laudo de autópsia psicológica que concluiu que o suicídio teria sido pouco provável que o evento morte tivesse decorrido de suicídio. O objeto do julgado vai passar justamente em torno da admissibilidade desse meio de prova, da autópsia psicológica. Além da autópsia psicológica, foram realizados também outros meios de prova, como a necropsia e a reprodução simulada. Mas esses outros dois meios de provas foram inconclusivos. Tendo recebido o inquérito policial, com o indiciamento da esposa, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a ex-esposa por homicídio qualificado por motivo torpe, conforme previsão do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado, inciso 1º, por motivo torpe. Então, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Essa denúncia veio a ser recebida e, durante a instrução, a ré impugnou essa autópsia psicológica sob o fundamento de que se tratava de prova inadmissível e que deveria, portanto, ser desentranhada dos autos. O juiz de primeiro grau, o juiz vinculado ao Tribunal do Júri, ele rejeitou essa impugnação e proferiu a sentença de pronúncia. A ré veio a ser pronunciada. Inconformada, a ré interpôs o recurso sentido estrito contra essa sentença de pronúncia e o TJ veio a manter a sentença, negando, portanto, provimento ao recurso. E o TJ afirmou que a autópsia psicológica é uma prova utilizada na formação da convicção dos julgadores e não se encontra no rol daquelas provas que são expressamente proibidas. Em resumo, esse foi o principal argumento do tribunal local. Ainda inconformada, a ré interpôs o recurso especial, insistindo na tese de que a autópsia psicológica é uma prova inadmissível em razão da ausência de previsão legal e também a ausência de uma metodologia científica adequada. E é aqui que nós estamos. Esse, portanto, o objeto do julgamento do STJ. Antes de avançarmos para o julgamento propriamente dito do STJ, deixa eu apresentar pequenas considerações sobre essa autópsia psicológica. Pois a autópsia psicológica pode ser definida como um tipo de avaliação psicológica realizada retrospectivamente através de uma investigação imparcial. Investigação essa que objetiva compreender os aspectos psicológicos de uma determinada morte. Busca-se compreender o que havia na mente do indivíduo. Ela visa reconstruir a vida psicológica de um indivíduo,
analisando seu estilo de vida, sua personalidade, sua saúde mental, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos precedentes que antecedem, portanto, a morte, a fim de alcançar um maior entendimento sobre as circunstâncias que contribuíram para o fato. Além disso, a autópsia psicológica pode auxiliar no esclarecimento do modo da morte, que pode ser natural, acidental, por suicídio ou homicídio. Essa é uma citação que consta do julgado da obra da Tatiane Gouveia de Miranda, Autópsia Psicológica. Então, a autópsia psicológica ela envolve basicamente dois procedimentos principais. Inicialmente, em um primeiro momento, realiza-se entrevistas com pessoas que conheciam e conviviam com o falecido, como cônjuge, parentes, amigos, empregados, profissionais que trabalhavam de perto com ele, com a vítima, dentre outras pessoas. Em um segundo momento, é coletada e analisados documentos relevantes relacionados ao evento morte, como prontuários, registros clínicos, diárias, pessoais, eventual nota de suicídio, se houver, enfim, toda a documentação que envolva, que se relacione com o evento, com a causa morte. Bom, o que o STJ abordou e pontuou nesse julgado? Bom, de início eu lhes digo que o STJ negou o RESP, negou o provimento ao recurso especial que sustentava ser a prova autópsia psicológica, uma prova ilegal que deveria ser desentranhada. Então, quais os argumentos que o STJ se utilizou para afirmar que não é uma prova ilegal? No início, primeiro ponto, o STJ afirmou que o rol de provas tipicamente ou nominadamente previsto no CPP, e esse rol encontra-se no capítulo 7º do Código de Processo Penal, esse rol ele não é taxativo. Em que pese não existir no Código de Processo Penal um dispositivo que afirme expressamente essa atipicidade, esse é um entendimento consolidado na doutrina e é possível se utilizar, por analogia, do artigo 369 do Código de Processo Civil. Vejam, o artigo 3º do CPP, permite a aplicação de analogia e suplemento dos princípios gerais do direito, e a jurisprudência do STJ é no sentido da admissibilidade do Código de Processo Civil de modo subsidiário ao Código de Processo Penal. E no artigo 369 do Código de Processo Civil, nós temos a previsão expressa da atipicidade. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código. Então, os meios de prova, ainda que não previstos tipicamente, textualmente, no Código de Processo Civil e, por via de consequência, também no Código de Processo Penal, podem ser utilizados, desde que sejam moralmente legítimos. Então, o simples fato de não constar no catálogo legal de provas típicas ou de provas em espécie no Código de Processo Penal não configura razão suficiente para que a perícia, para que o laudo de autópsia psicológica seja considerada como prova inadmissível ou como prova ilegal. O segundo ponto que o STJ trouxe, em complemento a esse primeiro, da atipicidade, é que as provas científicas que sejam atípicas, elas devem ser submetidas a um critério específico para sua aceitação e admissão no processo penal. Ou seja, é necessário que tenha controle. A controlabilidade do correto uso do conhecimento técnico é um corolário de um sistema que refuta de antemão os mitos da verdade e da confiabilidade absoluta na prova científica. Quer dizer, o intuito é se evitar o cometimento de injustiças epistêmicas, especialmente em casos em que há um elevado grau de subjetividade. E esse é um ponto que é relevante na autópsia psicológica, no laudo de autópsia psicológica, um certo caráter de subjetividade. Então, esse cuidado de controlabilidade dos meios de provas atípicos deve ser ainda maior em se tratando de crimes de cuja competência é do tribunal de júri. Porque nesses casos,
Quem julga é o júri e não um juiz de direito. Então, desse modo, a decisão meritória em relação à condenação ou não dos réus não se dá de modo fundamentado, não se sujeita à fundamentação precisa das decisões judiciais. Então, incumbe ao julgador que conduz o tribunal do júri, claro, uma vez provocado pelo réu, realizar esse controle de admissibilidade dos meios de provas atípicos. A autópsia psicológica, que tem sua utilização diminuta, raras vezes utilizada na praxe forense brasileira, é um método concebido como meio para auxiliar médicos e legistas a esclarecer a natureza de uma morte, tida como indeterminada, e que poderia estar associada a uma causa natural, acidental, suicídio ou homicídio, como nós vimos. Mas qual é o risco da autópsia psicológica? Ela pode ser tão ampla e tão ilimitada, com diversos conteúdos possíveis de incidência, que é justamente essa variabilidade que faz com que a autópsia psicológica seja muitas vezes criticada, por se aplicar a muitos contextos diversos e não possuir ainda, pontuadamente, um modelo padrão universal e critérios de validade pela comunidade científica. Mas, de outro lado, é bom que se diga que esse meio de prova, como todo outro meio de prova, ela pode ser refutada em contraditório, seja no inquérito, seja no processo penal, seja por depoimentos, seja por assistentes técnicos das partes. São os pontos favoráveis e contrários à utilização da autópsia psicológica. E como que se encaminhou a conclusão do STJ? A autópsia psicológica, de um lado, ela não é uma prova ilícita. Então, o STJ não determinou que ela fosse desentranhada dos autos. Mas ela deve ser analisada com absoluta cautela, pois trata-se de um meio de prova ainda não padronizado pela comunidade científica e erigida, inegavelmente, em aspectos subjetivos. Há muita subjetividade no caso da autópsia psicológica. Veja que no caso concreto, o laudo da autópsia psicológica concluiu ser pouco provável a ocorrência do suicídio. Perceba que nem afirmou que sim nem que não. Disse que é pouco provável. Então, veja, o que pontuou o STJ? Incumbe ao juiz advertir aos jurados, que são os juízes naturais da causa, que o cotejo e a análise desse meio de prova seja o mais cauteloso possível e que não seja analisado de um modo isolado, mas em conjunto com o que restar do acervo probatório juntado aos autos. Então, com essas ponderações, o STJ concluiu, em definitivo, que a autópsia psicológica é um meio de prova atípica, admissível no processo penal brasileiro, cabendo ao magistrado controlar sua utilização em cada caso concreto. Naturalmente, assegurar o contraditório, advertir os jurados, especialmente nos processos de competência do tribunal do júri, exercer um controle de epistemologia do conhecimento científico quando de sua análise. Então, essas as observações, esses os comentários que eu queria fazer com os senhores nesse encontro de hoje sobre esse relevante julgado habeas corpus 740.431, que versou sobre a admissibilidade da autópsia psicológica. A ementa vai constar da descrição desse vídeo, como de costume, ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.